Sejam muito bem-vindos. Eu sou Tatiana Maia, professora da Escola de Humanidades do PPGH PUC-RS. E eu sou Leonardo Fetter, doutorando pelo PPGH PUC-RS. E esse é o podcast Tem Profissional da História aí? Criado para apresentar ao público em geral as múltiplas possibilidades de atuação do profissional da história, além dos acervos disponíveis para pesquisa. Você quer conhecer mais sobre o exercício da nossa profissão em instituições públicas e privadas, nas redes sociais e na vida coletiva? Então, você é o nosso convidado para ouvir diferentes experiências profissionais. Vem conosco e descubra uma sólida e desafiadora profissão. Há muitos espaços onde estamos presentes e somos importantes. Então, tem profissional da história aí? A nossa convidada de hoje é a professora Márcia Andréa Schmidt da Silva. Márcia é doutoranda em ensino de geografia na URGS, possui mestrado em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e também graduação em História. Márcia é professora da PUC, na Escola de Humanidades, e tem uma larga experiência na área da prática de ensino em História. Além disso, possui muitos anos dedicados à educação básica, com ênfase em educação popular e de adultos. Márcia também tem uma larga experiência na gestão de instituições educacionais, atuando como diretora de escolas privadas no Rio Grande do Sul. É sobre sua atuação como formadora de professores e também junto à educação básica que Márcia vem conversar conosco. Muito obrigada, Márcia, por participar do nosso projeto. Márcia, qual a importância dos professores de história na construção da cidadania? Oi pessoal, eu sou a professora Márcia Andréa Schmidt da Silva, professora de História. Estou aqui para conversar um pouco com você sobre a importância não somente do ensino e do estudo da história para a construção de uma ação cidadã diferenciada, mas também para colocar algumas questões referentes à nossa docência e à importância da educação no nosso país, especialmente neste momento. Ensinar história e estudar história tem um papel muito relevante em todas as sociedades, ocidentais e orientais. Na realidade, é muito importante preparar o sujeito para ser ator social, preparar o sujeito para a vida social, para a vida coletiva. E isso começa na escola e começa diretamente com as ciências humanas. Começa diretamente com a história, que nos coloca no meio da ação, que nos coloca no meio da vida em sociedade, e também a geografia, e também a filosofia e a sociologia. É fundamental que nós pensemos juntos um projeto de ensino da história que efetivamente auxilie na construção desta cidadania, que faz com que lutas coletivas, que entendimentos coletivos sejam maiores que os individuais, que compreendam através da história nossos alunos e nossos professores que não se constrói uma sociedade justa, decente, humana e sem fome, sem sabermos exatamente o que outros já fizeram para combater a fome, a miséria, a injustiça. Enfim, conhecer história é realmente ser ator social, é ser sujeito de construção de uma história diferenciada. Então, conhecer o passado, conhecer outros povos, conhecer outras identidades, conhecer outros lugares e territórios, conhecer outras situações é fundamental. E refletir à luz de teorias filosóficas importantes é fundamental para construir uma sociedade diferenciada, uma sociedade melhor. Márcia, como o processo de aprendizagem histórica contribui para enfrentarmos os desafios do tempo presente?
O processo de aprendizagem da história, de uma forma muito tranquila, nós já até falamos sobre isso, ele contribui muitíssimo para que a gente enfrente os desafios deste nosso tempo e de todos os tempos que virão, porque a compreensão que nós fazemos do nosso papel como agentes sociais, como personagens, sujeitos, né, não assujeitados, mas sujeitos dessa história, e compreendermos, né, as diversidades, compreendermos as questões culturais e políticas que envolvem tanto a nossa vida, a nossa existência, que permeiam inclusive as nossas relações pessoais, que nos subjetivam e subjetivam a nossa existência. Este tempo histórico que na nossa pequenez humana, ele começa, o nosso tempo histórico começa no nosso nascimento e termina na nossa morte. E quando nós nos damos conta deste nosso tempo histórico, nós conseguimos compreender que dentro deste tempo nós temos muito a fazer para que a nossa existência seja completa, seja mais feliz, seja compartilhada com a nossa sociedade, com os nossos amores, amigos, colegas, conhecidos, e também conseguimos compreender, e aí isso é na vida privada, né? Eu falo, a história, o ensino e o aprendizado dela muda a nossa concepção de vida privada, mas também muda a nossa concepção de vida pública, porque na realidade auxilia na construção de uma ideia de mundo melhor para todos. Como eu disse já, ela lapida essa ideia de empatia, de estar ao lado do outro, querer mais para si a partir do coletivo e não do individual exclusivamente. E quando nós nos damos conta do tamanho do tempo que a humanidade levou para construir determinadas questões do seu cotidiano, soluções da sua vida, nós com certeza mudamos muitas questões internas. E aí eu falo da história, mas eu quero de novo complementar. Nós temos aqui também um entendimento de lugar, de território, de não lugar, que vem da geografia, que é muito importante. As questões culturais que passam por entre todas essas teias que a gente vai aprendendo junto. Então é muito importante que as ciências humanas voltem a ter um lugar de destaque na formação dos jovens, na formação dos indivíduos. Talvez tenhamos pecado por isso. Talvez tenhamos esquecido em algum tempo que era muito importante este lugar. E aí nos acusam muitas vezes, né, de fazermos a cabeça dos alunos. Isso não existe. Nós trabalhamos com a história para que justamente os jovens tenham autonomia trazida pelo conhecimento para tomar suas decisões, que esperamos nós, professores de história, tomem as decisões pelo coletivo, pelo que é correto, pelo que é certo. Defender morte, defender genocídio, isso não é uma coisa que se possa defender, né? Isso eticamente é carta fora do baralho, como dizem. Então, na verdade, nós não somos o que somos acusados de ser. Então nós temos um papel muito importante, especialmente dentro da escola. A disciplina de história, ela nasce tardiamente, né? Ela nasce na contemporaneidade dentro das escolas. E ela é muito importante para a construção da nossa vida, da nossa pequena vida, e dando a contribuição dentro dessa nossa existência para que o coletivo do presente e talvez até do futuro seja diferenciado, seja melhor. Apesar de inúmeros desafios e dificuldades, por que ser professor ainda é uma carreira que vale a pena? Ser professor é uma carreira que ainda vale a pena. É mais que uma carreira. Eu sempre brinquei com os meus alunos no pós-graduação dizendo que não temos uma carreira, temos uma linda profissão. Carreira tem os cavalos. Nós temos uma linda profissão. Uma profissão que é talvez uma das raras que nos auxilia a manter a esperança, que não derrota completamente o nosso desejo de futuro, o nosso desejo de reconstrução. Ser professor é estar ao lado de quem precisa acreditar e que obviamente nos empresta esse desejo de futuro para que a gente se mantenha vivo e se sentindo atuante nessa sociedade. Nossa profissão é viva, apesar de todas as mazelas, percalços, maus tratos, péssimos salários, especialmente do setor público. Nós sabemos que existe um desejo, uma inspiração que vem da nossa ação, do nosso docenciar,
que nos esperança, que nos dá desejo, que nos dá vontade, que nos dá querer. E esse docenciar, na verdade, é a troca que fazemos com os nossos alunos. Eu sempre disse para os meus alunos na graduação que eles me emprestam a juventude deles e a felicidade deles com o futuro. E quando eles não me emprestam isso, eu procuro trocar com eles o pouco que eu já recebi de outros. Então na verdade, inspirador em relação ao futuro ser professora. Pelo menos é a minha concepção. Eu preciso dizer que eu sei que sou chamada às vezes de poliana, aquela que faz o jogo do contente, mas eu não me considero dessa forma. Eu acredito de verdade nas pessoas, especialmente naqueles que são nossos alunos da PUC-RS, nossos alunos da Escola de Humanidades, nossos alunos da Faculdade de História. Eu estou em licença saúde, mas eu tenho uma saudade, talvez a maior saudade que eu tenha é da minha sala de aula, é dos meus alunos e dos meus queridos colegas que contribuem muito para que eu seja uma pessoa melhor todos os dias, para que eu seja, sem dúvida nenhuma, uma docente um pouco melhor. E estar nessa posição de aprender o tempo todo também nos faz valer a pena ser professor, porque a gente cresce permanentemente, a gente se modifica e a gente nunca perde a esperança. Por fim, o que você diria para os jovens professores de história que estão saindo da universidade? Eu diria aos jovens alunos que estão saindo da universidade hoje para atuarem como professores, como docentes, que não desistam. Não é fácil. Nada é fácil. Especialmente quando se fala de educação. É árduo o trabalho, é duro, é todos os dias lutar contra leões. Mas lá, no fundo, no fim, todos vocês devem saber, a gente tem muitas recompensas. Muitas. Quando a gente percebe que um aluno nosso começa a ler um texto muito diferenciado. Quando a gente percebe que um aluno nosso, que tem dificuldades inclusive de escrever, começa a fazer textos diferenciados. Quando um aluno nosso começa a pensar as relações entre os acontecimentos e as nossas vidas de um jeito diferente do nosso. Ou de um jeito diferente de todos. Quando a gente percebe que o olho do nosso aluno brilha quando a gente fala dos acontecimentos, da história e do nosso papel dentro deles. Isso tudo, sem dúvida nenhuma, é a recompensa maior da nossa profissão. Eu sei que nós precisamos sim de salário para pagar os boletos, para comer, para pegar o ônibus, comprar livros e continuarmos nossos estudos, porque um bom professor tem que ter uma educação continuada. Não pode parar no tempo. Mas eu sei que esta é uma luta que a gente trava paralelo à nossa ação como professores. Encontrar um emprego inicialmente também não é fácil, mas não desistam. Não desistam. Nós, professores da PUC-RS, da Escola de Humanidades desta universidade, queremos e estamos junto com vocês. Como eu disse já, eu estou longe. Eu não estou tão perto, porque tem um tempo aqui para ficar longe, mas preciso dizer que não paro de pensar. Não paro de pensar em professores que existem dentro dessa instituição e que apoiam a colocação de vocês e a recolocação de vocês dentro deste mercado de trabalho tão difícil e agora tão mais restrito. Mas podem acreditar, precisaremos sempre mais e mais de professores. Eu não tenho dúvida disso. Esse é um momento difícil, mas é só um momento. Como eu disse lá no início, ser estudante de história e ser professor de história nos ajuda, sim, a ter uma esperança sólida de que nada é para sempre, de que nada é permanente. Somos como diz Manuel de Barros, somos como meninos que carregam água na peneira, mas que no fundo, por colocarem um ponto final na frase, modificam o rumo da história. Um grande beijo para todos. Muito obrigada, Márcia, mais uma vez, por participar do nosso projeto. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente, composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877.
Fiquem bem e até o próximo episódio.